todo o conteúdo que a gente estudou no segundo bimestre, tá? Então, entra genes letais, ausência de dominância, os grupos sanguíneos, né, sistema BO e fator RH. Fator RH, eu vou falar hoje sobre ele. Então, hoje a gente tem 2 aulas. Acredito que ainda tem para a gente ver ele bem nessas 2 aulas. Pode falar? A senhora colocou o slide do sistema BO em algum lugar? Eu Porque ainda eu não também. coloquei, porque o meu slide, ele tá. Eu já fiz o conteúdo todo num slide só. Aí, por isso que eu não Aham, coloquei, porque eu não terminei. A única coisa que eu coloquei foi só as aulas, né, da segunda-feira passada, ela gravada, eu já coloquei ela lá. Eu acredito que hoje dê tempo da gente terminar, e aí eu coloco ele pra gente lá, tá bom? Aí a gente tá já, bom. já coloca ele lá. É, vamos ver se agora eu consigo compartilhar ele aqui. Peraí. Eu vou ter que compartilhar da outra forma mesmo, porque não está aparecendo aqui embaixo. Triste. Aí, meninos, então, o que que eu tenho que lembrar, né? Então, eu falei para vocês que eram 2 coisas que a gente tinha que lembrar em relação ao sistema BO. É aquela tabela que fala de aglutinogênios e aglutininas. Os aglutinogênios são os nossos antígenos, as aglutininas são os anticorpos. Bom, então, o aglutinogênio, né, ele para o meu corpo, ele seria, que é o antígeno, ele seria como um corpo estranho. Mas se ele é uma coisa que eu vou nascer com ela, para mim ele não é estranho, mas para outra pessoa pode ser. Ai, como assim? Não entendi. Vamos pensar, igual a gente pensar num transplante. O meu coração, eu nasci com ele. Para mim, ele não é corpo estranho. Ele não é um antígeno. Eu nasci com ele, certo? Agora, se eu pegar meu coração, se o cara pega meu coração e coloca lá no peito de outra pessoa, para aquela pessoa que recebeu o meu coração para ela é um corpo estranho. É assim que funciona os grupos sanguíneos, tipo mais ou menos dessa forma, né? Não é exatamente assim, mas é como se é uma coisa mais parecida, seria dessa forma. Por quê? Se eu sou do grupo A, eu tenho antígeno A ou aglutinogênio A. E aí, se eu doar sangue para uma pessoa que não tem esse antígeno, é como se eu doasse um corpo estranho para ela. É como se, igual pensar, igual quando a gente recebe um vírus, uma bactéria. Meu organismo vai reagir, vai identificar que aquilo ali é um corpo estranho. E vai, no caso, liberar anticorpos para destruir aquilo ali. Só que aí ele não precisa nem produzir os anticorpos, porque a gente já tem esses anticorpos pronto. Tá? A gente já nasce com eles prontos. Professora, Sim? igual você tá falando, né, do corpo estranho, a minha mãe mesma, ela fez transplante de córnea. Uhum. E aí, esse trem de rejeição, por não ser do corpo, eu achei até uns 5 anos, e que a gente pensa assim, não, já deve estar tranquilo. E tá querendo dar rejeição na córnea. É a coisa que não tem momento para dar rejeição. Depois de É. muito tempo, tem a experiência ainda de vir uma rejeição. Uhum. É estilo a gente pensar, por exemplo, ela, quando ela fez, né, o transplante, eu imagino que ela tomava vários imunossupressores, que são remédios que tentam diminuir a imunidade, justamente para ela não conseguir fabricar anticorpos contra, né, aquele órgão transplantado, né, no caso da córnea. Né? Só que aí, por exemplo, aí vai chegando um ponto que ele vai diminuindo os imunossupressores para ver se o organismo não reage, né? E aí ainda acontece de ter alguma reação, né? Então, para a gente ver que assim, o nosso sistema imunológico ele é muito eficiente, ele trabalha muito, né? Então, tudo aquilo que é diferente, ele vai tentar eliminar. Até, por exemplo, a gente pensar nas grávidas mesmo, as grávidas têm aquela parte do enjoo, aquilo tudo ali, é o próprio sistema imunológico reconhecendo, nossa, tem uma coisa estranha lá no útero daquela mulher, vamos tentar eliminar, né? Aí, alguns casos, ele vai ter mulheres que ficam a gravidez toda enjoando. Aí, em outras mulheres, o sistema imunológico, é um bebê, faz parte dela mesmo. Deixa esse negócio quieto aí. Não vamos tirar, não. E aí para, e tem alguns casos que não consegue parar. Ele fica a gravidez toda enjoando, né? E tem mulheres que o sistema imunológico também
não identifica isso como uma coisa agressiva, né, e fica mais quieto. Tem mulheres que não têm essa questão do enjoo, né? Então, assim, cada pessoa, o sistema imunológico reage de uma forma, né, diferente. A gente é único, né? Então, cada pessoa vai ter uma reação diferente na questão do sistema imunológico. Então, uma coisa que eu não posso esquecer, né, que eu tinha comentado com vocês, para o sistema BO, é essa questão do antígeno e anticorpo. Né? Essa questão do antígeno e anticorpo, ele é muito importante para a gente. Por quê? É através dele que eu consigo, né, determinar o grupo sanguíneo. Então, por exemplo, se eu sou do tipo A, eu tenho antígeno A. Se eu sou do tipo B, antígeno B. Se eu sou AB, antígeno A e B. O, não tem antígeno. E é o antígeno também que fala o grupo sanguíneo que eu sou. Anticorpos, vou produzir anticorpos contra o antígeno que eu não tenho. Então, não é, eu tenho um antígeno A, vou produzir anticorpos A? Nunca. É a mesma coisa que eu falasse que eu vou produzir anticorpos contra o meu corpo. Não pode. Então, se eu sou do grupo A, vou produzir antígeno A e anticorpos contra B. Eu nunca vou produzir anticorpos contra A. Tá? E assim por diante. Só tem as duas, que vai um pouquinho diferente, que é o AB e o O. AB, como ele tem os dois antígenos, ele não pode produzir anticorpos contra esses antígenos. O grupo O, como ele não tem nenhum antígeno, ele produz os dois anticorpos, contra A e contra B. Nota uma coisa, não confunda também. Esses anticorpos, esses antígenos, eu estou falando do sistema BO. Esses anticorpos aqui não tem nada a ver com vírus, com bactérias, com doença, tá? Porque então, então quem é AB, o sistema imunológico não funciona porque não produz anticorpos? Não produz anticorpos em relação ao sistema ABO. Só. O restante ele é normal, não tem nada a ver. Quer dizer, não que ele não seja normal aqui também, né? Ele é normal, lógico. Essa parte que a gente já viu, a gente parou, né? Falando. Outra coisa que eu não posso esquecer aqui é essas tabelinhas, principalmente essa aqui que fala a relação de dominância, tá? Então, aqui, por exemplo, quem é do grupo A, pode falar. Eu não tô vendo tabela, não. Não está compartilhando o slide? Tá, professora. Amiga, mostra no normal. Eu, inclusive, Agora tá uma eu página. caí da reunião e tive que voltar. Tá uma página, para quem está vendo, tá um roxo, um vermelho, né? E aí tá lá, determinação genética do sistema BO. Aí uma tabelinha de verde, em cima do vermelho lá, não é isso? Aqui, então, ó, eu tenho que lembrar o seguinte, genótipo. Quem é do grupo A? Ele tem um isão A, ele pode ser isão A, ou isão A, izinho. Quem é do grupo B? Isão B, ou isão B, izinho. Quem é AB? Isão A, isão B. Quem é do grupo O é o recessivo, izinho, izinho. Então, o grupo A e o grupo B, um não domina o outro. O grupo A domina o grupo O grupo B domina o grupo O. Tá? Só que entre A e B não existe dominância. Então, um não domina o outro. Ok? Então, essa aqui também eu não posso esquecer. Então, são as duas coisinhas mais importantes que eu tenho que lembrar, essa questão também do fator de quem tem antígeno, tá? Quem não tem. Nós paramos na outra aula, a gente estava vendo, a gente parou, acho que bem nesse exercício aqui, né? Que a gente estava vendo aqui alguns exercícios para a gente ter como que a gente faz os exercícios mesmo em relação ao sistema BO, né? A último foi esse daqui. Acho que a gente já estava nesse daqui também, né? Que a gente falou que o casal Fernanda e Isabela, não é isso? Esse daqui foi o último slide que a gente viu na outra aula, que era um exercíciozinho. Que até a gente falou que não sabia determinar o grupo sanguíneo dele, se ele sabia o grupo sanguíneo, mas não sabia se ele era homozigoto ou heterozigoto. Então, esse foi o último. Beleza. Então, aqui, ó, um outro exercíciozinho em relação ao sistema BO. Então, fala assim, Júlio e Aline são casados e possuem, respectivamente, sangue O e AB. Então, Júlio é O, né? Aline é AB. Qual a probabilidade do casal ter um filho do tipo AB? Sem fazer cruzamento, eu já sei a resposta, né? Qual a chance do homem do grupo O e de uma mulher do grupo AB ter um filho AB? Qual que é a chance, gente? Responde para mim aí.
Esse aqui não precisa nem fazer cruzamento, a gente já consegue descobrir. Lembra que eu falei para vocês várias vezes? Não tem chance. Não tem chance, isso mesmo. Eu falei várias vezes para vocês. Quem é AB nunca tem filho O. E quem é O nunca tem filho AB. Por quê? AB, ele é isão A e isão B. Lembra da tabelinha do genótipo? Então, se ele é isão A e isão B, ele tem que herdar um isão A de um dos pais e o isão B do outro, né? Quem é do grupo O? Ele é isim, isim. Então, ele tem que herdar um isim do pai, outro isim da mãe. Então, um AB nunca terá filho O e um O nunca terá filho AB. Então, aqui o homem é do grupo O. Então, aqui a chance é de 0%. Por quê? Isim, isim nunca vai ter, né? Nunca, não tem esse gene, tá? Quem é isim, isim não possui esse gene. O próximo exercício. Uma mulher do sangue tipo AB deu à luz a uma criança com sangue tipo B. 2 homens reivindicam a paternidade, um do tipo A e o outro do tipo B. Considerando os dados, qual a alternativa correta? Então, falou lá que uma mulher é AB e ela deu à luz uma criança do tipo B. E aí tem 2 homens que eles estão suspeitando que eles são pai, e os 2 caras estão brigando que querem esse neném para eles, né? Um homem é do tipo A e o outro homem do tipo B. Até aqui, os 2 homens podem ser o pai da criança, né? Por quê? Se a mulher é AB, o bebezinho dela pode ter, e o bebê dela nasceu do tipo B, ele pode ter dado o isão B da mãe, né? Ah, e o homem que é do tipo A, ele pode ser pai da criança? Será que ele pode ser? O que vocês acham? Alô? Estou sozinha? Vamos lá? Ele pode ou não? O homem que é do tipo A, ele pode ser pai da criança? Pode ou e por quê? Fala para mim, Gabriela de Deus, tanto tempo que eu não te escuto. Ele não pode ser pai da criança, tem uma pessoa que colocou aqui, é a Érica? Tô vendo aqui só E e K. Amy, né? É a Amy. Olha só, o homem do tipo A, ele pode ser um pai, uma mulher AB, e o homem do tipo A, né? Ele pode ser pai da criança? Pode. Por quê? Né? Se a criança é do tipo B, é igual eu acabei de falar, da mãe, essa criança pode ter herdado o isão B, e desse homem, se ele for heterozigoto, se ele for isão A, izinho, ele pode ter passado o genezinho para o filho. Então, ele poderia ser o pai. O outro homem que acredita que o filho é dele, ele é do grupo B. Ele pode ser ele pode ser pai dessa criança? Pode, porque a mãe pode passar para o filho isão B, e esse homem pode passar, se ele for homozigoto, isão B, ou se ele for heterozigoto, né, izinho também. Então, os 2 podem ser. Né? Então, vamos pelas alternativas aqui. Somente o indivíduo do grupo B pode ser pai da criança? Não. Se o indivíduo do grupo A for heterozigoto, ele também tem chance de ser pai da criança. Somente o indivíduo A pode ser pai da criança? Também não, né? Claro que o indivíduo do grupo B pode ser pai dele, né? Isso. Devido à incerteza do genótipo de cada homem, qualquer um dos 2 pode ser pai da criança. Na verdade, a incerteza do genótipo do grupo A, do homem do grupo A, faz com que a gente não consiga com que ele possa ser pai, mas eu não tenho certeza, né? Devido a essa incerteza, qualquer um dos 2. Até agora a mais certa seria essa, mas vamos ver aqui. Nenhum dos 2 indivíduos poderia ser pai da criança? Errado, né? Os 2 podem ser. O indivíduo do grupo A pode ser pai da criança somente se possuir o genótipo isão A, isão A? Não. Se ele for isão A, ele não pode ser pai da criança. Justamente ao contrário. Então, a letra C é a correta. Então, devido à incerteza do genótipo de cada homem, qualquer um deles pode ser pai da criança. Então, como eu não tenho certeza, né? Por exemplo, o homem do grupo A, ele poderia ser isão A, isão A. Se ele for isão A, ele não é pai dessa criança do grupo B. Mas se ele for isão A, isim, ele pode ser pai. Então, devido à incerteza de eu não saber o genótipo desses homens, né, os 2 podem ser pai da criança. Então, letra C, tá certo? Quem colocou aí, né, a letra C. Então, aqui, então é possível sair um descendente do grupo B se o homem for heterozigoto. Então, aqui o homem, ele é do grupo A, então ele tem um isão A.
Se ele for heterozigoto, se ele tiver um izinho aqui, pode nascer uma criança do grupo B. Mas se ele for homozigoto, aqui vai ser isão A também, e aqui vai ser isão A, isão B. Tá? Aí ele não poderia ter um filho do grupo B. Só nasceria grupo A e grupo AB com essa mulher do grupo AB. Tá? Então, a letra C que ficaria certa aí para a gente. Bom, no caso aqui do homem AB, eu não sei o genótipo dele, mas para a criança ser do grupo AB aqui, se ele for homozigoto, também poderia ser, se ele for heterozigoto também. Então aqui, ó, por quê? Ele, né, se ele for heterozigoto, ele tiver um izinho, se a criança é do isão B da mãe e o izinho dele, vai dar certo, vai ser do grupo B. Se ele for homozigoto, também daria certo, né? Então, resposta, letra C. O exercício 2. Um casal tem 2 filhos em relação ao sistema sanguíneo BO. Um dos filhos é doador universal e o outro, receptor universal. Então, pensa, olha só, que diferente. Um casal tem 2 filhos e um é doador universal e o outro receptor. Quem que é doador universal? Quem que é receptor? Fala para mim aí, Gui. Quem é o doador universal? E isso é o grupo O. E aí, Gui, quem que é o receptor? Cadê o Gui? Nada. Qual que é a pergunta, professor? Tá. Quem que é o receptor? Quem que recebe de todos os grupos sanguíneos, Gui? O O? O O é o doador. Ele doa para todos os grupos sanguíneos. Agora, quem recebe de todos os grupos sanguíneos? Quem seria? Quem pode receber de todos? O AB? O AB, né? Então, aqui, ó, um casal tem um filho doador universal. Então, um casal tem um filho do grupo O. Doador universal é o O. E ele também tem um filho... Desculpa, a garganta aqui. Eles têm um filho receptor universal. O que é receptor universal? É o AB, recebe de todos os grupos sanguíneos. Aí ele fala para nós, considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais. Um deles pode ser do grupo A e o outro do grupo B. Um deles, né, pode ser do grupo AB e o outro do grupo O. Os dois podem ser do grupo AB. Quais estão corretas, né? Então, ó, vamos olhar aqui. A primeira, um deles pode ser do grupo A e o outro do grupo B. Se eles forem heterozigotos, né, um A e um B heterozigoto, eles podem ter filho do grupo O. Se ele é A e é B, né, se for todo mundo homozigoto, só vai nascer o AB, né? Mas se A e B, o casal, um do grupo A ou grupo B heterozigoto, eles vão ter gene para O. Então, eles têm a chance de ter filho do grupo O e ter filho do grupo A. Então, a primeira tá certa. Agora, 2. Fala para mim, Giovana, lá do terceiro D. Um dos dois pode ser do grupo AB e o outro do grupo A. Ó, tá certo, Giovana, essa 2? Um pode ser AB e o outro do grupo O. Uma pessoa AB e outra do grupo O pode ter filhos O e AB. Tá certo? Essa segunda ou não? Fala para mim aí, cadê a Giovana? Lá do terceiro D. Aí não? Então fala para mim, Giovana Oliveira, do terceiro C. Também não? Então fala aí para mim quem sabe. Quem sabe a segunda aqui, ó. Então um casal aqui, o casal pode ser do grupo AB e grupo O. Eles podem, se eles forem AB e do grupo O, eles podem ter filho doador e receptor? Não, não é possível. Por que não, né? Olha só, por que eles não podem ter? Eu cansei de falar isso nas outras aulas e hoje eu já falei de novo. Nunca um AB terá filho O. E nunca um O terá filho AB. Então, um casal AB, num casal em que uma pessoa é AB e a outra é do grupo O, eles não vão ter filhos nem AB, nem do grupo O. Então, essa 2 está errada, né? Isso. Eles teriam filhos só heterozigotos, só do grupo A ou do grupo B. Então, um AB com O só vai ter filho do grupo A e do grupo B, certo? 3.
eles falam o seguinte: os dois podem ser do grupo AB. Se o homem for AB e a mulher do grupo AB, o que eu acabei de falar também? Quem é do grupo O não tem filho AB, e quem é AB não tem filho O. Se os dois forem do grupo AB, eles não vão ter filho do grupo O. E aí falou que o casal teve filho, né? Doador universal, que é O, e receptor universal, que é AB. Então, a única chance, a única que está correta aqui é a número 1, né? Um deles pode ser do grupo A e o outro do grupo B. Só que, detalhe, eles têm que ser heterozigotos. Então, a correta aqui é apenas a 1. Então, a letra A, certo? Então, correta seria a número 1. A letra A. Agora, a gente falou um pouquinho desses exercícios, aí depois, hoje eu vou mandar os slides lá no GR8, vou postá-los. E dá uma olhadinha nesses exercícios, tenta refazê-los, todos eles têm a resposta aí, né? Mas tenta refazê-los para vocês. Eu acho que o único que eu não coloquei resposta foi esse último aí, que eu não deixei um slide com a resposta dele. Mas aí já marca que é a letra A no caderno aí, que vocês vão saber. Mas ele está muito fácil também. Nós vamos começar agora a falar sobre o fator RH. Bom, primeiro, né? Por que RH? Porque esse nome é RH, né? O sistema BO tem o nome lá ABO para ficar mais fácil eu diferenciar os 3 grupos sanguíneos. Então, colocou lá o antígeno A, antígeno B, e quem não tem antígeno é o O, porque é a letra que mais se assemelha a 0, porque ele não tem esses antígenos. Agora, RH por quê? Na verdade, o fator RH, ele tem esse nome RH por causa de um macaco, chamado macaco rhesus, que a gente vai ver dele ir, e foi nele que foi descoberta essa substância, tá? Então, aqui, além da classificação, né, dos tipos sanguíneos no sistema BO, a gente também tem uma outra classificação, que é o fator RH, em que a gente vai ser positivo ou negativo. Então, quem é RH positivo é porque a pessoa apresenta na hemácia, que é aquela célula vermelha do sangue, que a gente falou lá no começo das aulas, ele apresenta uma substância, um antígeno. E quem é RH negativo é porque simplesmente na sua hemácia não tem esse antígeno. Então, se eu sou RH positiva, e eu sou mesmo, significa que no meu sangue, lá na minha hemácia, que é a célula vermelha do meu sangue, eu tenho um antígeno na superfície dela para fator RH. Quem é RH negativo, né, que a minoria das pessoas são RH negativo, eles não têm essa substância, né, na superfície da hemácia. Então, é cerca de mais de 70% da população é RH positivo e cerca de 30% é RH negativo. Então, as pessoas que são, né, que possuem o fator RH, então ela tem, que tem essa substância na hemácia, né, esse antígeno, ele é chamado de RH positivo, né? E quem é RH positivo, ele recebe sangue de RH positivo e de RH negativo. Então, portanto, aqui, quem é o doador universal, na verdade, a gente vai ver que são as pessoas que são RH negativo. Então, o O, ele doa para todos os grupos sanguíneos, em relação ao sistema BO. Se a pessoa for O negativo, ela pode doar para os negativos e pode doar também para os positivos. Agora, quem é O positivo, que é o meu caso, eu posso doar para qualquer grupo sanguíneo do sistema BO que tenha fator RH positivo. Porque se eu doar para quem é negativo, eu tenho um antígeno que quem é negativo não tem. E aí o sistema imunológico da pessoa RH negativa vai identificar que ali tem um corpo estranho. E ela produz anticorpos para destruir aquilo ali. Uma diferença do sistema BO para o fator RH, né, gritante. No fator RH, o anticorpo só vai ser produzido para o fator RH se em algum dia eu entrar em contato com sangue RH, né? Por exemplo, quem é negativo só vai fabricar anticorpos contra o fator RH se um dia na vida dele ele entrar em contato com sangue RH positivo. No caso do sistema BO, eu já vou ter os anticorpos prontos quando eu vou nascer. Então, a pessoa já nasce com esse anticorpo pronto para o sistema BO. Então, quem é do grupo A já tem um anticorpo contra B. Quem é do grupo B já nasce com anticorpo contra A. Quem é do sangue O
já nasce com anticorpo contra A e B, tá? Agora, quem é RH negativo não nasce com esse anticorpo, ele só vai produzir se um dia entrar em contato. Então, por exemplo, não é o meu caso, mas vamos imaginar que eu fosse RH negativa. Se eu fosse RH negativa, e aí, então, eu recebi uma transfusão de sangue, né, o ano passado. Então, se nesse sangue, se eu for negativa, eu não tenho o antígeno. E aí, se eu recebi uma transfusão, na transfusão de sangue que eu recebi o ano passado, fosse RH positivo. O que aconteceu? Quando eu revi aquele sangue, quando o meu sistema imunológico viu aquele sangue, ele percebeu que naquele sangue tem um antígeno, que esse antígeno não existe aqui no meu corpo. Aí, o que o meu sistema imunológico fez? Produziu anticorpos contra o fator RH. Só que o meu sistema imunológico ele demora, em média, de 7 a 15 dias para fabricar os anticorpos. Nesse tempo de 7 a 15 dias, aquele sangue que eu recebi já foi eliminado do meu corpo. Porque as células sanguíneas, ela tem um tempo de vida pequeno, tá? Então, por exemplo, no meu corpo, né, normalmente sem transfusão de sangue, sem nada. Então, segunda-feira passada, a gente teve aula. O sangue, né, as hemácias que estavam no seu sangue, segunda-feira passada, hoje, praticamente elas não estão mais, porque o seu corpo renova as células sanguíneas, tá? Com cerca de 7 dias, mais ou menos, ele renova todas, tá? Então, você está sempre renovando as células sanguíneas, tá? Então, por exemplo, por isso que quem recebe sangue, né? Quem é RH negativo, se receber sangue RH positivo uma vez, não acontece nada. Mas na segunda vez, aí acontece a aglutinação, porque aí ele já vai ter anticorpos pronto. Mas para o sistema BO, que aí é a grande diferença. Se eu sou A, eu acabei de nascer e eu já recebo sangue B, né? Logo após o parto, já ocorre a aglutinação, porque eu já nasci com os anticorpos prontos. Para o sistema ABO, para o fator RH, a gente não nasce com um anticorpo pronto, tá? Se quiserem perguntar, pode perguntar, porque eu sei que isso aqui não é assim tão fácil assim de entender. Professora, pode falar. No caso, uma pessoa que é A positivo, ela pode doar para um que é negativo? Quem é positivo só pode doar para o negativo uma vez na vida, que é igual eu falei agora. Então, por exemplo, se eu sou, então eu, Beatriz, sou RH negativa. Vamos imaginar que eu fosse assim. Aí eu recebi sangue, então, no ano passado eu recebi uma transfusão de sangue e o sangue era RH positivo. Aquela primeira vez que eu recebi o sangue, não vai ter problema. Por quê? Porque eu ainda não tenho um anticorpo pronto. Mas aquela primeira vez fez com que meu sistema imunológico visse aquele antígeno e produzisse anticorpos. Até o meu anticorpo ficar pronto, né, aquele sangue que eu recebi já foi eliminado do meu corpo, porque aquelas células sanguíneas já morreram. E aí não deu tempo de ter uma reação e ocorrer a aglutinação ali. Agora, se eu receber uma segunda vez, eu sou RH negativa, recebi uma segunda vez sangue RH positivo, na hora que esse sangue entrar na minha corrente sanguínea, meus anticorpos já estão prontos e eles vão lá para destruir as hemácias do sangue que eu recebi. Aí, o que é essa destruição? Ocorre uma aglutinação das hemácias. É como se a hemácia talhasse ali. É igual eu pensar o leite, quando eu espremo o limão dele. Pensa, o leite passando por um caninho, né? Vamos imaginar uma mangueirinha sendo o meu vaso sanguíneo. O leite líquidozinho, ele passa nessa mangueira tranquilo. Mas se o leite talhar, ele não passa tão fácil. A mesma coisa ocorre, né, aqui também. Por quê? Se o meu sangue, se ocorre a aglutinação, o meu sangue não consegue correr livremente nas minhas veias, nas minhas artérias. Aí vai, tipo, entupir mesmo as minhas artérias. E aí a pessoa pode morrer. Para evitar isso, né? O médico, quando percebe que aconteceu isso na hora, mas isso tem que ser na hora mesmo, ele tem que fazer, tipo, retirar aquele sangue da pessoa, né? E ir aplicando outro sangue. É um processo até meio que semelhante à hemodiálise. Então, ele vai colocar a pessoa ali para tirar o sangue da pessoa e aplicando o sangue, né, do mesmo grupo sanguíneo para tentar salvá-la. Tá? Mas a gente tem que descobrir isso rápido. Pode falar. Já o negativo, ele pode doar mais de uma vez de positivo ou também não? Quem é? Olha só, não é que o doador é que é só uma vez, o receptor é que só pode receber uma vez. Então, se eu sou RH negativa,
Para mim receber sangue positivo, eu só posso uma vez na minha vida. Na segunda vez já ocorre a aglutinação. Agora, se eu sou RH positiva e eu vou receber sangue, eu posso receber sangue de RH positivo, eu posso receber sangue de RH negativo. Não vai fazer diferença para mim. Posso receber isso 200 vezes, quantas vezes eu precisar. Por quê? Se eu sou RH positiva, eu tenho antígeno. Se eu receber sangue RH positivo, ele é igual a mim. Então, não vai ter nada de corpo estranho. Se eu receber sangue de RH negativo, o RH negativo ele não tem a substância que eu tenho. Então, ele não tem corpo estranho, simplesmente ele não tem uma coisa que eu tenho. Então, ele não é diferente, ele é diferente porque ele não tem, mas ele não tem algo diferente do meu corpo, certo? Então, ele não tem algo além do meu corpo, ele está faltando, na verdade. Então, ele, para mim, não vai fazer diferença. Quem é positivo pode receber sangue negativo N vezes, tá? Quantas vezes ele precisar. Mas quem é negativo só pode receber sangue positivo uma vez na vida. Não pode receber mais, tá? Então, tem essa diferença. E por que uma vez na vida? Porque ele ainda não tem anticorpos. Ele não nasceu com anticorpos para fator RH. Quem é, em relação ao sistema BO, a gente já nasce com anticorpo pronto. RH, a gente não nasce. A gente fala que só vai produzir anticorpos se for sensibilizado. O que é ser sensibilizado? É entrar em contato com sangue que contém aí o fator RH, tá? No caso, quem é RH negativo, ele não tem essa substância, tá? Então, aqui, as pessoas que são, então, classificadas como RH positivo, elas podem receber sangue tanto positivo quanto negativo, né? No entanto, podem doar apenas para RH positivo. Então, se eu sou RH positiva, só vou doar para RH positivo, tá? Agora, quem é RH negativo, ela pode doar sangue para RH positivo e RH negativo. E quem é RH negativo, ela só pode receber sangue de RH negativo, tá? Então, assim, ela pode uma vez receber sangue de RH positivo, mas não é bom, né? Então, ela é melhor ela receber sangue só de RH negativo, certo? Aqui, o fator RH, então, ele é uma substância que está presente no nosso sangue, lá nas hemácias, tá? E quem tem esse antígeno, essa substância na hemácia, a gente classifica essa pessoa como RH positiva. Quem não tem essa substância na hemácia, ela é classificada como RH negativa, tá? Então, o genótipo para esse fator, ele vai ser o quê? Ele vai ser o seguinte, a gente vai usar ou a letra R ou a letra D. Eu posso usar essas duas letras, certo? Quem é RH positivo, ele é dominante. Então, a pessoa que é RH positivo, ela pode ser errão, errão, ou errão, errinho. Então, pessoas RH positivo, né, elas são, cuidado, pessoas RH positivo, elas são dominantes e elas podem ser, então, homozigotas, no caso, errão, errão, ou heterozigotas, errão, errim, certo? Então, quem é RH positivo, ela é dominante, então eles podem ter o genótipo errão, errão, ou errão, errim. Quem é RH negativo, ele é recessivo. Então, o genótipo do indivíduo RH negativo vai ser sempre RIM, RIM. Então, quem é RH negativo é recessivo, tá? Outra coisa aqui. Como que foi descoberto, né, a questão do fator RH? Eu falei no comecinho que esse RH é devido aonde foi descoberto, que é no macaco, né? Então, primeiro lugar que foi visto esse fator RH, né, foi no sangue do macaco, do gênero Rhesus. Depois a gente vai ver até como que é esse macaquinho aí. Então, o fator RH ele foi descoberto, né, em 1940 pelos cientistas Landestein, né, e Weiner, através de experimento envolvendo coelhos e macaco do gênero Rhesus. Tá? Foi daí que o nome RH. Então, porque esse macaco do gênero Rhesus, ele tem o fator RH. E aí, quando aplicava o sangue dele no coelho, ocorria uma reação, porque o coelhinho não tinha esse fator RH. Tá?
Então, aqui, eles descobriram que ao injetar o sangue do macaco no coelho, começava a produção de anticorpos para combater as hemácias que foram produzidas. Então, quer dizer que o macaco ele tinha uma substância nas hemácias e o coelho não tinha. E toda vez que colocava o sangue do macaco, rhesus, né, no coelhinho, o macaco fabricava anticorpos contra ele, né? Então, descobriu que ele tem uma substância, né? No caso, o macaco vai ter uma substância no sangue que o coelho não tem. E aí deu o nome de fator RH, porque foi descoberto nesse macaco do gênero Rhesus, né? Esse teste também foi feito em humanos, né? E a pesquisa demonstrou aí que a maioria das pessoas tem esse fator RH, mas tem algumas pessoas que não apresentam esse fator RH também, tá? Bom, então esse carinha aqui é o macaco do gênero Rhesus, e é desse macaco que a gente descobriu esse fator RH. Tá? Então foi através do experimento de injetar sangue dele no coelho que foi descoberto isso daí. Então foi feito da seguinte, né, maneira. Então pegou o sangue do macaco, né, do gênero Rhesus, e aplicou o sangue dele no coelho. Então o macaco do gênero Rhesus, ele é RH positivo, ele tem essa substância na hemácia. O coelho, ele não tem essa substância na hemácia. Então, toda vez que os coelhinhos recebia esse sangue, ele produzia anticorpos, né? Claro, se eu colocasse de novo nesse coelho 2 vezes o mesmo sangue no intervalo de uns 15 dias, o sangue iria aglutinar. Mas em todos os coelhos que aplicava sangue do macaco Rhesus, né, ele começava a produzir anticorpos para ocorrer a aglutinação das hemácias, para poder aglutinar as hemácias que estavam no sangue do macaco. Tá? Então, o experimento foi esse, né? Então, pegou aqui o sangue do macaco Rhesus, aplicou esse sangue no coelho, o coelho produzia anticorpos, né? Aí pegou esses anticorpos que o coelho produziu. E através desses anticorpos é que foi testado o sangue nos humanos. Por quê? O anticorpo reage com o antígeno. Então, significa o quê? Eu peguei o anticorpo do coelhinho, certo? Se eu tiver o antígeno para fator RH, quer dizer que eu sou RH positiva ou negativa? Quem tem anticorpos para o fator RH? Quem é RH positivo ou quem tem antígenos para o fator RH? Pessoas RH positiva ou negativa? Quem é que tem o antígeno? Quem que vai ter antígeno? Olha só, vamos prestar atenção aqui. Quem tem o antígeno é quem é RH positivo. Quem é RH negativo é justamente o negativo, quer dizer não, é quem não tem o antígeno, certo? Então, a pessoa RH positiva, ela tem o antígeno. A RH negativa não tem antígeno, isso mesmo. Hein? Então, olha só, se eu sou RH negativa, né, no caso do macaquinho, do coelhinho, desculpa, né, ele vai produzir anticorpos quando recebe o sangue RH positivo, que é vindo do macaco. E aí, o que o pessoal fez? Pegou o soro, né, a parte, né, sem as hemácias, do sangue do coelho, porque no soro é onde ficam os anticorpos. Os antígenos ficam na hemácia, os anticorpos ficam no... E aí ele pegou esse soro, né, justamente para testar com o sangue humano. E aí ele fez o quê? Pingava uma gota de sangue de uma pessoa e pingava o soro do coelhinho. E aí misturava lá com um bastãozinho, igual vocês estão vendo na imagem. Se aglutinasse, igual está aqui do lado esquerdo da imagem, né, na plaquinha aí, a pessoa é RH positivo. Por quê? Se aglutina, é porque os anticorpos que está lá no soro do coelho encontraram no sangue dessa pessoa um antígeno. Então, quando o anticorpo encontra o antígeno, ele vai aglutinar. É como se ele destruísse a hemácia. Então, se a pessoa tem antígeno, ela é RH positiva. Se não aglutina, o sangue fica mais lisinho, a pessoa é RH negativa. Tá? Então, RH negativo não ocorre aglutinação. Tá? Se Deus quiser, a gente vai voltar, a gente vai ver isso aqui no laboratório, sim. Tá? Então, aqui, o RH positivo, ele vai ser detectado, né, na presença de um soro que existe, que ele tem, na verdade, anticorpos. Então, os anticorpos só reagem com antígeno. Se eu tiver antígeno, eu sou RH positiva. Aí vai aglutinar o sangue.
Se eu não tiver antígeno, o sangue não aglutina. Por quê? O anticorpo, ele só vai aglutinar se tiver um antígeno, tá? Então, quem não tem antígeno é RH negativo. Quem tem antígeno é RH positivo, tá? Então, revendo aqui de novo. Como que foi feito isso? Pegou o sangue do macaco, do gênero Rhesus, aplicou no coelho, né? O macaco, ele tem o fator RH positivo. Então, ele tem um antígeno. O coelho Rhesus, coelho Rhesus, canduca. O coelhinho, ele não tem, né, no caso aqui, essa substância, né, esse antígeno no sangue. Quando o coelho recebe o sangue do macaco, o sistema imunológico dele começa a fabricar anticorpos, né? Por isso que o RH negativo só recebe de outro, isso, certo? No caso do coelhinho, ele vai produzir os anticorpos para destruir aquele sangue, que tem uma substância estranha, tá? E aí, o que vai acontecer? O homem aproveitou disso, pegou o sangue do coelhinho e pegou a parte líquida do sangue, que é o plasma, onde estão os anticorpos. E aí ele usou um soro feito só dos anticorpos ali, tá? E aí ele pegou e colocava com o sangue das pessoas para testar. Se ocorresse aglutinação, né, significaria o quê? Que se aglutinasse, a pessoa também tinha fator RH, também tinha antígeno. E quem tem antígeno? Quem é RH positivo. Se não aglutinasse, né, a pessoa não tinha antígeno. Então, quer dizer que ela era RH negativo. Aqui na lâmina até aparece uma porcentagem, né, da reação que ele fez. Aqui ele colocou que 85% aglutinou, 15% não aglutinou, né? Então, é de média, né, varia. Tem alguns pesquisadores que falam que são de 70%, quem é RH positivo é 70% da população, como está aqui até na plaquinha, até fala que no teste deu mais de 70%, né? Mas em média vai ter essa variação, tá? Então, cerca de 70% aqui seriam RH positivo. Acredita-se que a população mundial, né, 70% é RH positivo, e 30% seja RH negativo, tá? Então, é uma média. O genótipo e fenótipo, que eu falei antes. Então, quem é RH positivo, ele é dominante. Quem é RH negativo, ele é recessivo. Então, RH negativo, ele vai usar, então, letras minúsculas. As letras que é comum aparecer é a letra R ou a letra D. Então, pode ter exercício, principalmente questão de vestibular, que ele usa muito a letra D também. Então, a letra usada para o fator RH é a letra R ou a letra D, tá? Não vai fazer diferença se tiver uma ou outra. Quem é RH positivo, então, ele vai ser errão, homozigoto, né, dominante, ou errim, heterozigoto. E quem é RH negativo? Ele vai ser sempre errim, tá? Então, por exemplo, para um casal RH positivo ter um filho RH negativo, como é que esse casal tem que ter? Tem que ser genótipo. Fala para mim, Caroline, lá do terceiro A. Ó, um casal RH positivo. Qual o genótipo deles para ter tido um filho RH negativo? Se o pai e a mãe RH positivo, como é que eles vão ter filho RH negativo? Qual o genótipo que seria dos pais? Fala para mim, Caroline Moreira. Errim, professora? Errim, Carol, muito bem. Então, olha só, por quê? Porque eles têm que ser portadores do gene recessivo, certo? Então, tanto o pai quanto a mãe, se eles são RH positivo e têm filho RH negativo, eles são portadores, né, do gene recessivo, tá? Então, eles têm que ser errim, isso mesmo. Bom, aqui, tipo na transfusão aqui, vou olhar o sistema BO que a gente falou na outras aulas. Quem é RH positivo? RH positivo, ele pode doar para RH positivo, né? E RH positivo pode receber de quem? De RH positivo e de RH negativo. Então, olha a setinha. Então, aqui o primeiro RH positivo aqui, ó. A setinha está indicando de quem ele recebe. Então, quem é RH positivo recebe de negativo e recebe de positivo. Por quê? O positivo vai ter o mesmo antígeno né, que ele já tem. O negativo, ele não tem esse antígeno, então ele não tem nada de estranho, tá? Agora, quem é RH negativo?
RH negativo, ele doa sangue para RH positivo. Por quê? Porque ele não tem antígeno. É igual pensar no O. O O não tem antígeno para o anti-A, anti-B. Então, por isso ele pode doar para todo mundo. Tá? É a mesma coisa o RH negativo. Como ele não tem antígeno, ele pode doar para RH positivo. E o RH positivo, então, recebe sangue de RH negativo e RH positivo. Então, isso é o RH positivo. Agora, o RH negativo, ele doa sangue para o RH positivo e, lógico, para RH negativo. RH negativo recebe sangue de quem? Olha a seta dele recebendo. RH negativo só recebe sangue de RH negativo. Ele pode uma vez receber de positivo, mas é uma vez na vida. Então, no geral, o RH negativo só poderá receber sangue de RH negativo, certo? Bom, outra coisa aqui, então. Agora, juntando os dois, né? O AB positivo, ele pode doar sangue para quem? Para AB positivo e... Desculpa, eu falei errado. O A positivo, eu falei AB antes, né? O A positivo, ele pode doar sangue para quem? Ele pode doar para A positivo e AB positivo. O AB positivo pode receber sangue de quem? De A positivo, de A negativo, de O positivo e de O negativo. O A negativo, ele pode doar sangue para quem? Ele pode doar sangue para A positivo, para A negativo, para AB positivo e AB negativo. Agora, o AB negativo, ele pode receber sangue de quem? AB negativo só recebe sangue de A... Falei errado de novo, toda hora eu falo AB, né? O A negativo, ele pode receber sangue de A negativo e O negativo. Então, A negativo recebe sangue de A negativo e de O negativo. Então, o verdadeiro doador universal, a gente vai ver que é O negativo. Se a gente olhar, ele está doando sangue para todos, negativos e positivos. O O positivo só doa para os grupos sanguíneos que são positivos. Tá? O B positivo. O B positivo, ele pode doar sangue para B positivo, que é outro igual a ele, e AB positivo. O B positivo, ele pode receber sangue de B positivo, B negativo, O positivo, O negativo. O B negativo, ele doa sangue para B positivo, para B negativo, para AB positivo e AB negativo. O B negativo, ele só pode receber sangue de B negativo e O negativo. O AB positivo, né? Ele só doa para AB positivo. E recebe sangue de quem? De todos os grupos sanguíneos. Não importa se é fator RH positivo ou negativo. Então, AB positivo é o verdadeiro receptor universal, porque ele recebe de qualquer grupo sanguíneo. Isso é o AB positivo. Agora, o AB negativo, ele pode doar sangue para AB positivo e AB negativo. E na hora de receber sangue, o AB negativo não pode receber de quem é positivo. Então, o AB negativo, ele recebe só de A negativo, de B negativo, de AB negativo e de O negativo. O O positivo, ele pode doar sangue para todos os grupos do sistema BO que são positivos. Então, o O positivo pode doar sangue para A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo. O O positivo, ele recebe sangue de O positivo e de O negativo. O O negativo é o verdadeiro doador universal. Ele pode doar sangue para todos os grupos sanguíneos, tá? E o O negativo, ele é o mais difícil de receber sangue. Então, essa pessoa aqui, na hora de receber sangue, é muito difícil. Quem é O positivo, tá mais fácil. Por quê? A maioria das pessoas são do grupo O e a maioria são do O positivo. Agora, o O negativo é mais raro de se encontrar. Sangue O negativo é mais difícil. E aí, a pessoa que é O negativo só recebe de O negativo. Então, quem é O negativo é o mais difícil de receber transfusão sanguínea. Então, é mais difícil de se encontrar aqui,
tá? Apesar que a maioria das pessoas são do grupo O, mas negativo não é tão comum, tá? É mais comum ser positivo. Então, o sangue mais difícil aqui para receber transfusão sanguínea é quem é do grupo O. Grupo O só tem uma opção, só recebe O negativo, né? Claro. Só recebe de O negativo. O O positivo é mais fácil um pouco. Recebe de positivo, de O positivo e de O negativo. Tá? Mas o O negativo só recebe de O negativo, certo? Então, essa é uma tabelinha para a gente estudar. Uma outra coisa que é importante quando a gente fala sobre eritroblastose fetal. Numa primeira aula que a gente falou do grupo sanguíneo, a Bruna, eu acho que tipo, a incompatibilidade sanguínea. Em relação ao sistema ABO, a gente quase não vê incompatibilidade sanguínea. Então, pai e mãe, em relação ao sistema BO, quase não ocorre interação de incompatibilidade. Agora, para o fator RH, pode ocorrer uma relação de incompatibilidade sanguínea, sim. Tá? E essa incompatibilidade sanguínea gera uma doença que é chamada de eritroblastose fetal. Tá? Aqui faltou um T. É eritroblastose. É um B ali que está faltando. Eritroblastose fetal. Tá? Então, a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. O que é isso? A eritroblastose fetal só acontece nessa condição, quando a mãe é RH negativa, o pai é RH positivo e o filho nasce RH positivo. Então, a única chance de ocorrer eritroblastose fetal é mãe RH negativa, pai RH positivo e filho RH positivo. Se mudar uma pessoa aí, não ocorre mais eritroblastose fetal. Ah, se o pai for positivo, se for negativo, se ele for negativo, ele vai ser igual à mãe e os filhos vão ser todos negativos. Se a mãe for negativa, não ocorre. Se a mãe for negativa e o filho negativo, não ocorre eritroblastose fetal. Se a mãe for positiva, não ocorre. A única chance, então é única, tá? Não tem exceção, de ocorrer eritroblastose fetal é quando a mãe é RH negativa, o pai é RH positivo e o filho é RH positivo, tá? Mulheres que são RH negativa, né, sempre que elas estão gestantes, que elas estão grávidas, elas vão ter um bebê, fica sabendo que ela é RH negativa, ele não quer nem saber como que é o marido. Ele já vai aplicar nela para evitar que ela produza anticorpos para não destruir o sangue do bebê. Tá? Ah, por que ele não quer saber o sangue do marido? Né? Porque talvez o marido não é o pai, né? Então, sabe que a mulher já é RH negativa, ele já vai preparar isso daí. Então, não importa para ele. Né? Então, mas a chance de ocorrer eritroblastose fetal seria só nesse caso. Mãe RH negativa, pai RH positivo e filho RH positivo. Tá? Vai ser uma incompatibilidade sanguínea da mãe que é negativa com o filho que é positivo. Aí, por que o pai tem que... Professora, acho que travou aqui para mim. Pra mim também sumiu do nada. Pois é. Pra mim também. Acabou, né? É isso, né? Não. Hã? Eu acho que a aula não acabou ainda, não. Acabou? Ah, travou. Acabou não, é porque travou. Travou. Eu pensei que você estava falando para mim que tinha acabado. Mas nem acabou ainda, não. Falta 2 minutos. Caiu, né? Eu vou sair de lugar aí. Deixa eu ver aqui o negócio.
se agora melhora um pouquinho. Estou mudando de lugar aqui. Como vocês já sabem, né? 5G tem que ficar perto da parede, senão não vai. Então, aqui, ó. Então, a eritroblastose fetal é uma doença que ocorre devido à incompatibilidade sanguínea entre o casal. Aí, como eu falei, né? Tinha travado lá, eu vou repetir novamente. A eritroblastose fetal só ocorre se a mãe for RH negativa, né? O pai, lógico, tem que ser RH positivo e o filho RH positivo, tá? Por quê? Porque se o pai não for RH positivo, se for negativo, todos os filhos serão negativos. E aí não vai ter incompatibilidade sanguínea da mãe com o filho. Nesse caso, pequenos vasos sanguíneos da placenta se rompem. Oi, pode falar? O que a senhora falou que o médico faz quando ele vê que a mulher é RH, alguma coisa que a senhora falou? Tá, eu vou voltar aqui, Ana Luísa. Então, olha só. Assim, a eritroblastose fetal, ela é uma doença da incompatibilidade sanguínea em relação ao fator RH. E ela só vai acontecer se a mãe for RH negativa e ela gerar uma criança RH positiva. Para eu ser RH negativo e gerar um filho RH positivo, só se o pai do meu filho for RH positivo, né? Então, a única chance de um casal ter um filho com eritroblastose fetal seria mãe negativa, pai positivo e filho positivo, tá? Bom, como que acontece isso? Então, por exemplo, numa gestação. Então, em uma gestação, o sangue da mãe nunca passa para o sangue do filho, né? A gente fala, nossa, ele é sangue do meu sangue, né? Mas, na verdade, durante toda a gravidez, o sangue não passa para o bebê, né? Meus filhos são gene dos meus genes, mas eles não são sangue do meu sangue. Por quê? Porque assim, os vasos sanguíneos que alimentam o bebê, eles são extremamente finos. São tão fininhos que as células sanguíneas, por exemplo, as hemácias, não conseguem passar por ele. E aí passa só nutriente. Então, para a gente pensar o seguinte: nutriente o quê? Glicose, vitaminas, sais minerais, proteínas, são bem menores que as células do sangue. Esses nutrientes passam por esses vasos que são extremamente finos, mas as hemácias não passam. Então, durante toda uma gravidez normal, o sangue da mãe não passa para o filho e o sangue do filho não passa para a mãe. Agora, quando é que vai passar? Então, eu vou falar numa gravidez normal. Quando é que vai passar sangue da mãe para o filho? Na hora do parto. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, né, ocorre um rompimento desses vasos sanguíneos. E aí o sangue da mãe vai para o bebê e o sangue do bebê vai para a mãe. Tá? E aí, nesse momento, é que o sangue do neném vai para a mãe. Se o neném é RH positivo e a mãe é RH negativo, é que o sistema imunológico da mulher vai reconhecer, uai, esse sangue aqui não é nosso, esse sangue não é desse corpo, tem uma coisa estranha, tem um antígeno, né, hemácia, que é o fator RH. E aí, o que o sistema imunológico vai fazer? Fabricar anticorpos. Só que detalhe, se foi uma gravidez normal e só ocorreu o deslocamento da placenta na hora do parto, esse neném está nascendo. Até a mãe fabricar os anticorpos, né? Ela vai demorar cerca de 15 dias. Ela já está 15 dias com esse menininho chorando lá no ouvido dela, né? Não vai acontecer nada com esse primeiro filho. Por quê? Porque esse primeiro filho, ele serviu para sensibilizar o sistema imunológico dela. Ele ativou o sistema imunológico dela a fabricar anticorpos contra o fator RH. Mas a hora que ele ativou foi quando esse neném já estava nascendo. E aí demorou 15 dias para o anticorpo ficar pronto. Se essa mulher tiver um segundo filho, e o segundo filho também for RH positivo, e aí vamos imaginar que é uma gravidez totalmente normal, que não ocorra nada de anormal nessa gravidez. O que vai acontecer? Só na hora do parto, que o sangue do bebê vai passar para a mãe. E aí, nessa hora, né, o que acontece? O sistema imunológico da mãe entra em contato com aquele sangue do bebê, e aí ele vai ver que ali tem um corpo estranho. E aí ele vai olhar, olha lá, parece que a gente tem um anticorpo contra isso. E manda descer o anticorpo. E aí esse anticorpo vai para a corrente sanguínea do bebê, né? Porque tá na hora do parto, mas o bebê ainda não saiu. Vai para a corrente sanguínea do bebê e é lançado ali.
E aí, aqueles anticorpos que foi para o bebê vai tentar destruir as células sanguíneas do neném. Por isso que a doença ocorre no neném, não é na mãe. E aí, o que acontece? Tentando destruir essas células sanguíneas do bebê, o bebê vai ter problemas hepáticos, né? Por quê? Porque no feto, enquanto ele está lá dentro do útero da mãe, e quando ele nasce também nos primeiros dias, o órgão responsável pela fabricação de células sanguíneas é o fígado. Então, ali, o primeiro lugar que vai atacar é o fígado do neném. E aí, o neném nasce com o aspecto da pele amarelada, né, que é o que a gente fala de icterícia. Tá? Ele pode nascer com problemas hepáticos sérios também, desenvolver uma cirrose, desenvolver uma hepatite por causa dessa eritroblastose. Pode chegar até a morte, porque vai tentar destruir as hemácias do bebê. E o que a hemácia faz? Só transporta oxigênio. E pensa, se faltar oxigênio numa parte do seu corpo, aquela parte morre. Então, se o bebê não for acudido ali a tempo, né, ele pode morrer. O que o médico faz para acudir esse neném? Ele vai aplicar no neném sangue, o neném é RH positivo. Ele vai aplicar no neném sangue RH negativo, tá? Por quê? Porque as hemácias, os anticorpos da mãe, não vão destruir as hemácias RH negativas, só as positivas. E aí o bebê vai ter uma circulação sanguínea tranquila, vai levar as hemácias RH negativo que ele recebeu, não vai fazer mal para ele, e ela vai transportar oxigênio normalmente. Por que eu falei numa gravidez normal? Por exemplo, algumas mulheres, elas podem ter o deslocamento de placenta, né, na gestação, né, nos primeiros meses, principalmente no primeiro trimestre, né? E esse deslocamento pode evoluir para um aborto ou não. Por exemplo, eu tive na minha primeira gestação um deslocamento de placenta. O que é isso? A placenta começa a deslocar um pouquinho da parede do útero, né? E aí, se você não tiver um repouso ali, você pode perder o neném. Né? Então, na minha primeira gestação, eu tive esse deslocamento. Aí caracteriza por sangramento. Nessa hora, o sangue da mãe passa para o bebê e o sangue do bebê passa para a mãe. Porque aí, nesse deslocamento, rompeu vasos sanguíneos. E aí, né, vai como se passasse agora um vaso sanguíneo maior. E aí ocorre essa mistura de sangue do neném com a mãe. Tá? E aí, nesse momento, pode ocorrer essa passagem de sangue e a mulher identificar ali. Pode falar? Mas tem uma vacina, né? Sim, Raiz, tem uma vacina. É isso que eu falei no começo, talvez vocês não tenham ouvido, porque a gente estava travando, né? Toda mulher que é RH negativa, o médico ele nem quer saber do marido dela, se o marido é positivo ou se é negativo. Toda mulher que é RH negativa, quando ela vai ganhar o neném dela, né? Ela já recebe tipo uma vacina, tipo um soro na veia mesmo, tá? E serve para quê? Para evitar essa produção desses anticorpos, tá? Para evitar isso daqui. Por quê? Para na próxima gestação ela não ter esses anticorpos e aí não ocorrer isso. Porque, por exemplo, um deslocamento de placenta pode acontecer, né? E aí poderia o neném dela morrer. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive um deslocamento de placenta na minha primeira gestação. Né? Eu não cheguei a perder o neném. Aí, mas se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse RH negativa e o bebê RH positivo, né? E eu não tivesse tomado nada disso, poderia, então, meus anticorpos passarem para o bebê e tentar destruir as células sanguíneas dele. Aí meu bebê poderia ter morrido, tá? Então, assim, essa eritroblastose fetal é uma doença que ocorre só devido à incompatibilidade sanguínea de um casal. E ela só acontece se a mãe for negativa, se o filho for positivo. E o pai? Lógico que o pai tem que ser positivo. Por quê? Como é que o neném vai nascer positivo se a mãe é negativa? O pai, obrigatoriamente, tem que ser positivo. Tá? Então, aqui, a eritroblastose fetal, está aqui o organismo materno, né? Ele vai produzir anticorpos contra o fator RH, mas ele só produz anticorpos se ela não foi sensibilizada ainda na hora do parto. Então, o bebezinho aqui, ele tem as hemácias, né, que são RH positivas da mãe, que vão passar pela circulação sanguínea para o bebê, né? Esse sangue aqui, os anticorpos contra o RH vão penetrar na circulação fetal e vão destruir as hemácias do bebê. Então, na hora do parto, pode acontecer isso, né? Então, pode passar os anticorpos aí da mãe para o filho, e esses anticorpos vão entrar na circulação sanguínea do neném e tentar destruir as hemácias dele. E isso pode causar danos para o bebê.
pode ser mais leve ou pode ser mais grave também. Pode até chegar a óbito no neném. Tá? Então, aqui, na primeira gravidez, lembra que eu falei para vocês que o genótipo, o fator RH, ou usa a letra R ou a letra D. Então, aqui eu estou usando até a letra D. Então, a mulher RH negativo, Dzinho. Então, ela sempre, o RH negativo é recessivo. Ela está grávida lá, na primeira gestação, e o primeiro filho dela é RH positivo. Quando vai acontecer o parto, a placenta ela vai se deslocar e ocorre o rompimento. Quando isso ocorre, a mulher fala, eu estou sentindo contração. Essa contração, essa dor, é justamente essa placenta tentando deslocar, né? A questão do próprio aparelho, né, genital da mulher já contrai para ocorrer uma dilatação para o bebê passar. Porque o meu corpo, ele não conhece cesariana. O meu corpo, quem conhece cesariana é minha cabeça. O meu corpo, ele só conhece parto normal. Tá? Então, o nosso corpo, ele é pronto para parto normal. O nosso corpo não conhece cesariana. Cesariana foi uma criação do homem, né? Que é muito boa, por sinal. Né? Mas não que o parto normal seja ruim. Tá? Então, aqui, na hora do parto... Sim? Essa Pode falar. doença, eritroblastose, ela só vai acontecer no segundo filho, se a gravidez for normal? Isso, no segundo filho. Agora, poderia acontecer no primeiro? Só uma chance de acontecer no primeiro, Ana Luísa. Só se, por exemplo, eu sou RH negativo. Aí eu nunca tive filho. Mas eu recebi uma transfusão de sangue RH positivo. Quando eu recebi o sangue RH positivo, o meu sistema imunológico viu que naquele sangue tem um corpo estranho e ele fabricou anticorpos. Aí eu já fui sensibilizada, certo? Então, aí no caso de uma mulher RH negativa, que já tenha recebido transfusão de sangue, né? RH positivo, né? Antes da gravidez dela, por exemplo, ela já tem os anticorpos. E aí o primeiro filho pode ter, né? É por isso que não é bom, né? Assim, quem é negativo pode receber sangue positivo uma vez, mas por isso que não é bom, tá? Por quê? Se é uma mulher, principalmente, né? Porque ela já vai ter os anticorpos. E aí, na primeira gestação, já vai ocorrer isso, tá? Aí, por isso que se evita. Então, se eu sou RH negativa, eu tenho que receber sangue RH negativo, tá? Mas, assim, no caso, estiver morrendo, né, e a primeira vez aplica, mas geralmente não se aplica esse sangue RH positivo em quem é negativo, tá? Então, aqui, se a mulher nunca recebeu esse sangue RH positivo na vida dela, ela não tem anticorpos ainda. Aí, o que vai acontecer nesse primeiro filho? Na hora do parto, a placenta desloca e o sangue do bebê, que é RH positivo, então tá aqui o sinalzinho de mais, ó, que é esse RH positivo, passa para a corrente sanguínea da mãe. E aí, aqui, ela vai identificar, isso aqui são as imunoglobulinas, vão identificar um corpo estranho. E aí, o que ela vai fazer? Vamos lá ativar e produzir anticorpos contra esse negócio aqui, que isso é estranho, a gente não tem isso aqui. E ela vai produzir anticorpos contra essa substância. Aí, esses anticorpos vão ficar aqui no corpo dela para sempre. Ela pode ter 99 anos que ela ainda tem esses anticorpos. Tá? E aí, o que vai acontecer? Na segunda gestação, se o bebê é RH positivo, né? E na hora do parto, o neném entrar, vai ocorrer, então, deslocamento da placenta, o sangue do neném vai passar para a mãe, né? E o sangue da mãe vai passar para o bebê. Na hora que o sangue do neném passa para a mãe, o sistema imunológico identifica, olha só, aquela substância estranha apareceu aqui de novo, né? E ele vai lá e joga o anticorpo que já está pronto. Aí ele já, não, temos anticorpos aqui, vamos jogar. Joga o anticorpo na corrente sanguínea do bebê. E aí esse anticorpo, a função dele é destruir, tá? As hemácias sanguíneas do filho, tá? Então, a função dele é destruir essas hemácias, certo? Eu sei que agora já está no horário, né? Mas deixa eu só concluir, só tem uns minutinhos ali que emenda as duas aulas, só para mim concluir isso aqui. Então, ó, sintomas da eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá? Então, DHRN significa doença hemolítica do recém-nascido. Então, o sintoma da eritroblastose fetal é anemia, icterícia, danos teciduais, pode ocorrer também danos no fígado, tá? Então, o tratamento é a exotransfusão sanguínea, tá? E banhos de luz. O que seria essa exotransfusão? Vai aplicar um outro sangue RH
negativo no bebê, tá? E banho de luz para a questão dessa icterícia melhorar. A prevenção é a injeção de anticorpos anti-RH na mãe. Então, toda vez que a mulher RH negativa for ter um bebê, ela tem que receber essa injeção, tá? Essa injeção é para evitar que ela produza anticorpos, tá? Para que na próxima gravidez ela não tenha os anticorpos e ataque o bebê, né? Então, por exemplo, vamos supor, igual eu falei para vocês, o que aconteceu comigo. Na minha primeira gestação, tive um deslocamento de placenta. Se eu fosse RH negativa e eu tivesse na segunda gestação, e na segunda gestação que ocorresse o deslocamento de placenta, e eu já tivesse os anticorpos, eu mataria o neném. Meu sistema imunológico iria destruir as hemácias do bebê, né? E esse bebê seria eliminado do meu corpo. Eu ia abortar esse neném, né? Sem eu querer, né? Ele iria morrer por causa disso daí. Então, aqui, o que pode acontecer com o neném? Ele vai nascer com icterícia, os olhos amarelados, a pele amarelada, pelo excesso de bilirrubina. Bilirrubina é uma substância produzida, né, ali no fígado. Então, ele vai ter essa substância em excesso, porque os anticorpos atacam o fígado do bebê, tá? Essa bilirrubina pode ir para a corrente sanguínea e atingir também a parte cerebral do neném, pode causar danos aí, tá? Então, não esquecer, então, dessa parte. Então, a eritroblastose fetal é chamada de doença hemolítica do recém-nascido. É uma doença que ocorre devido à incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o filho. Na verdade, entre a mãe e o pai, né? Porque o pai vai receber as células, vai passar o gene para o filho. Então, olha só, é como se eu pensasse, se eu sou RH negativa, eu sou o R, sou recessiva. Se eu me caso com um homem RH positivo, ele é o errão, ou errim. Se ele for errim, eu tenho 50% de chance de ter filho RH positivo. Se ele é errão, todos os meus filhos serão RH positivo. E aí, se eu sou negativa e estou gestando um filho RH positivo, o meu bebê RH positivo tem uma substância no sangue, um antígeno, que eu não tenho. E aí, quando eu entrar em contato com o sangue dele, eu vou produzir anticorpos para destruir aquela célula sanguínea dele. E é aí que ocorre a doença, tá? Meninos, então um beijão, já vai começar outra aula, né? Com Deus, a gente vai parar por aqui, tá bom? Então, brigadão. E aí, não esquece de fazer o da prova. Como? E a chamada? A chamada